a todas. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje falaremos de Ruth e Noemi. Aleluia, né? Que bacana, que história linda de duas mulheres muito especiais, né? As duas eram muito especiais, cada uma à sua maneira. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, sabe por quê? Porque a história é longa, né? Eu procurei, assim, resumir o máximo para vocês, mas a história é uma história longa, então eu preciso que vocês prestem atenção, porque não tinha como resumir mais. Tudo aqui que for falado nessa noite é de suma importância, né? Os detalhezinhos, vamos dizer assim, nós removemos, mas o que vamos falar, não há como falar de uma coisa sem falar da outra. Assim que eu peço muita atenção, esteja com seu caderninho de anotações, com seu cafezinho ao lado, porque vamos meditar na palavra de Deus, tá certo? Muito bem, então. Ruth, eu peço a vocês que abram a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, tá? Livro de Ruth, capítulo 1. Onde diz, a família de Elimeleque se muda para Moabe. Ruth, capítulo 1. Quem puder escrever aí, eu agradeço, tá bom? Para deixar presente para aqueles que estão entrando agora. Prestem muita atenção, eu vou procurar ler rapidamente para você que está chegando agora. São muitos os versículos, então temos que ser breves, né? No andar aqui da leitura, para que não se estenda muito o vídeo, tá bom? Então vamos começar. Ruth, capítulo 1, diz assim: houve grande fome na terra, por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Então Elimeleque se mudou, né, para Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Versículo 3. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Então vamos parar aí. Então havia um homem que tinha uma esposa que se chamava Noemi, tinham 2 filhos, certo? E se estabeleceram em Moabe. Nessa cidade moravam essas 2 mulheres, que esses homens se casaram, Ruth e Orfa. Elas eram moabitas, ou seja, elas eram estrangeiras, elas não pertenciam ao povo de Israel. Sendo assim, elas eram idólatras, tá? Elas não acreditavam no Deus que nós acreditamos, né? No Deus que nesse momento Noemi acreditava, que é o Deus de Israel. Então prestem bastante atenção. Cerca de 10 anos depois que elas tinham se casado, né, com os filhos de Noemi, que era do povo de Israel, Malom e Quilom, eles também morreram, provavelmente em guerra, né? A gente não sabe aqui, mas provavelmente morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o seu marido. Então, já era vergonhoso para uma mulher, né? Nós estamos falando a respeito disso há bastante tempo em todas as lives, né, que temos feito. Essa já é a 10ª live, olha que bacana, 10 mulheres da Bíblia aí que você que está nos acompanhando aprendeu. Então, Noemi, ela ficou sozinha, então já era uma vergonha ser uma mulher viúva. Quanto mais uma mulher viúva e sem filhos, né? Isso era como uma maldição naquela época. Noemi e Ruth, então, se mudaram para Belém. Ela pegou as suas noras e foram para Belém, se mudaram para lá. Versículo 6, prestem atenção que estamos pulando um pouquinho, tá? Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Então, ela pegou suas noras e viajaram para Judá. Versículo 8. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras:
Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança em um novo casamento. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Então vamos parar aqui. Aqui eu gostaria de analisar. Versículo 8. Então Noemi falou assim para suas noras, olha, volta para a casa da sua mãe, dos seus parentes, casem-se com outros homens, sejam felizes, né? Que o Senhor recompense vocês pelo amor que vocês demonstraram pelos seus maridos e por mim até agora. Né? Ela quis dizer, olha, que Deus abençoe você em um novo casamento, porque eu não tenho mais filhos para abençoar vocês. E elas falaram, não, queremos ir com você para o seu povo. Então, para mim, essa parte é muito importante, porque alguma coisa Noemi, né, como sogra delas, demonstrou a elas ali. Veja você que é muito difícil uma nora se dar bem com uma sogra, né? É difícil, porque é uma convivência difícil, né? Muitas vezes a sogra quer se meter no caminho da nora ou vice-versa, né? Graças a Deus eu não tenho esse problema, porque a minha sogra, ela é uma bênção. Sinceramente, a minha sogra, ela é uma bênção na minha vida. Quando ela vem aqui para casa, ela não incomoda em absolutamente nada. E eu sinto essa bênção, porque nós oramos juntas, né? Para quem conhece a minha história um pouquinho, eu já era da igreja e a mãe do meu esposo, a minha sogra, ela trazia roupas, né? Peça de roupas para que eu orasse pelo meu esposo, pela conversão do meu esposo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a fé da minha sogra. Eu não tenho nenhum problema de convivência com ela. Agora, o que eu gostaria de dizer aqui, mencionar, é que a fé dessa mulher aqui de Noemi certamente chamou a atenção de suas noras, porque no versículo 10 elas falam assim, olha, prestem atenção, você que está chegando agora, preste bastante atenção. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Ou seja, elas eram mulheres idólatras, né? Elas não criam no Deus de Israel, mas elas, alguma coisa, o bom testemunho de Noemi certamente chamou a atenção delas, né? Mesmo ela estando, entre aspas, amaldiçoada aos olhos das pessoas. O bom testemunho daquela mulher chamou a atenção, né, das suas noras. Olha que bacana no versículo 11. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas. Voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. Versículo 14. Aí está a frase, né? A frase tão famosa que a Bíblia diz, né? Aqui no versículo 16. Vamos no 14 primeiro, diz assim. Então choraram juntas mais uma vez. Veja você que aqui a Bíblia relata que as três choraram juntas. Elas choraram juntas, elas estavam sentindo a dor humana. Apesar de Noemi ser uma mulher de Deus, nesse momento ela estava sentindo a dor da perda do seu esposo e dos seus filhos, né? E cada uma aqui, cada uma de suas noras tomaram suas decisões. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firme a Noemi, sua sogra, né? Então, mais uma vez, aqui me chama a atenção. Certamente, Ruth viu algo maravilhoso em Noemi, né? Seu bom testemunho. Versículo 15. Olha o que Noemi mais uma vez diz para Ruth. Olha sua cunhada. Ela voltou para o seu povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ou seja, nesse momento eu vejo que Ruth estava, de certa forma, até provando o caráter de Ruth, né? Noemi, perdão, estava provando o caráter de Ruth, né? Olha, falou assim, olha o que a sua cunhada, perdão, que eu esqueci a palavra, a sua cunhada fez. Olha o que a sua cunhada fez. Ela voltou para os deuses dela. Por que você não faz o mesmo? Você é idólatra, você está me seguindo porque você nem no Deus de Israel crê. Agora o versículo 16 é aquela frase tão famosa que todo mundo conhece, né?
Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Olha só, gente, que coisa forte. Olha que bacana. Uma mulher que não tinha nada para oferecer para Ruth, né? Porque Noemi já era velha, ela não tinha mais filhos, ela não tinha marido, ela era, vamos dizer assim, aos olhos humanos, uma pobre coitada, porque uma mulher viúva dessa forma, como eu falei anteriormente, era uma vergonha, né? Mas olha que bacana. Ela diz, né, no versículo 17, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Ou seja, o testemunho de Noemi chamava a atenção de Ruth. Algo de maravilhoso essa mulher tinha, porque ela renunciou à sua vida, né? Ela renunciou ao conforto da sua casa para estar ao lado da sua sogra. E continuando no versículo 18, diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Ruth 2, vamos dar continuidade aqui porque a história é um pouquinho longa. Para você que está chegando agora, nós estamos lendo e pulando alguns versículos, não que a Bíblia não seja importante, né? Tudo que há nela é importante, mas para que o vídeo não fique tão extenso, a gente pula alguns versículos e a gente frisa em outros que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, há um contexto maior para que a gente possa falar da história de uma maneira mais concreta, tá bom? Aí diz assim, no Ruth 2, capítulo 1 diz: Ruth trabalha no campo de Boaz. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, ou seja, a idólatra, né, uma mulher idólatra, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Então, Ruth falou assim: olha, eu vou lá no campo, a gente não tem nada para comer, né? Porque nessa época, mulheres viúvas, né, não tinham nada que comer. Ninguém aceitava, eram mulheres rejeitadas, né? Então ela tomou uma atitude, ela falou assim: olha, eu vou lá no campo e eu vou ver se alguém me dá algo que sobra, né? E Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para recolher espigas após os ceifeiros. Olha só o detalhe. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz. Ou seja, ela tinha uma característica. Era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher trabalhadora que ia atrás, né, dos seus objetivos, que ia atrás do que ela queria. Ela não ficava esperando nada de ninguém. Ela não ficava mendigando, esperando a bondade de alguém. Não, ela ia atrás do que ela queria. Aqui diz claramente que ela foi num campo que pertencia a Boaz a trabalhar. E isso chamou a atenção de Boaz. Olha só que bacana. Versículo 5. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça, hein? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros, ou seja, uma mulher que sabia se colocar no seu lugar, né? Ela sabia que ali ela estava, vamos dizer assim, de favor, sendo observada. Então, isso é muito importante também quando você, vamos dizer assim, nos dias de hoje, você procura um trabalho, você quer começar em algum lugar, aprenda o seu lugar. Comece de baixo, seja, sabe, elegante. Não é bonito uma pessoa entrona, uma mulher entrona, que quer já, sabe, mandar, mal começou, já quer ter intriga com a outra. Aqui mostra claramente o caráter dela. Ela se colocou no lugar dela, ela ia colher as espigas após os ceifeiros, né? Desde que chegou, não parou de trabalhar num instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo, né? Então, uma mulher que realmente trabalhava para conquistar aquilo que ela queria, ela não ficava dependendo de ninguém. Versículo 8, Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede,
sirva-se da água que os servos tiraram do poço. Então, Boaz viu o quanto ela era uma mulher trabalhadora, né, que trabalhava arduamente com as suas mãos, e aquilo chamou a atenção dela, né? Falou assim: olha, você pode vir aqui comer do pão, né, tirar água do poço se você tiver sede, beber. Versículo 10. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira, né? Ela naquele momento reconheceu a bondade e a misericórdia de Boaz para com ela. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai e sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio desconhecido. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompensem ricamente pelo que você fez. Então, olha que bacana. Então, ele já estava observando. Na realidade, ele já sabia quem ele era, né? Quando ela se curvou em rosto em terra para ele, ela falou: olha, moxa vida, muito obrigada pela sua bondade, eu sou apenas uma estrangeira. Mas ele já estava, observando ela há muito tempo, porque aqui ele fala claramente: olha, já ouvi falar como você deixou seu pai e sua mãe, já ouvi falar da sua bondade, já ouvi falar da sua servidão, né, a sua sogra. Então, olha só como é importante a gente semear o que é bom, sabe? Tudo que você plantar de bom, você vai colher. Ela renunciou à sua vida de conforto para viver com a sua sogra. Sogra essa que já não tinha mais nada para oferecer, a não ser a sua fé. Ela acreditou fielmente no testemunho da sua sogra. Tanto é que aqui ele diz que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense. Então, essa mulher, que era uma mulher idólatra, uma mulher que não cria no Deus de Israel, ela resolveu então se refugiar nas asas do Senhor. E sabe, minha amiga, quem se refugia nas asas do Deus de Israel não vai ficar sem a sua proteção. Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos guarda quando nós nos refugiamos nele. E no versículo 14 diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida, pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou alimento. Então, para aqueles que se refugiam no Senhor, você tem tudo em abundância. Você come até ficar satisfeito. Você tem a sua vida abençoada até ficar satisfeito. E eu não me refiro só ao econômico. O econômico faz parte da vida cristã. A vida econômica é uma consequência da sua fidelidade, porque Deus não quer ver seus filhos mendigando o pão, né? Mas aqui, esse satisfeito, eu acredito que era, sabe, um satisfeito de gozo na alma dela, da tranquilidade dela nesse momento, poder ter o que comer e levar a sua sogra. Ela estava então caindo na graça de Boaz, né? Vamos dizer assim. Versículo 15 diz: quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos, olha que legal, permitam que ela colhe espigas e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixe-as cair para que ela recolha, né? Então, assim, olha, faz de conta que a gente não tá dando nada. Vocês colhem as espigas, deixa cair algumas e ela recolhe por si mesma, né? Versículo 17, diz assim: assim Ruth colheu a cevada o dia todo. À tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Imagina, né? Ela cansada, com seu rosto queimado de sol. Você consegue imaginar uma mulher o dia inteiro colhendo cevada? O dia inteiro no campo trabalhando, né? Veja você que ela era uma mulher de valor, né? Pense bem, fazendo tudo isso por quem? Pela sua sogra,
que aparentemente já não tinha mais nada para oferecer, né? E diz assim: carregou tudo, versículo 18, carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei se chama Boaz. Versículo 20. O Senhor o abençoe, disse Noemi à sua nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Então, olha como Deus faz as coisas. Ela, lá no início, ela resolveu ir trabalhar em algum campo, né? Você que está chegando agora, eu vou repetir um pouquinho para você entender. Então, ela resolveu ir trabalhar em algum campo, ela não sabia que esse campo era de Boaz, ela não sabia que ele era um dos parentes de Noemi, né? Na verdade, do esposo falecido de Noemi, que poderia resgatá-las, que era um costume da época do povo de Israel, né? Um parente, ele podia fazer esse resgate, ou seja, ele podia comprar aquela pessoa, né? E se casar com ela como uma forma de realmente resgatar aquela pessoa devido ao sofrimento. Só que ela não sabia nada disso, ela fez de bom coração. Ela fez sem querer nada em troca, né? Ela fez realmente plantando pela sua sogra. Olha que bacana, gente. No Ruth 3 agora, para continuarmos. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho. Diz assim, Ruth 3. O encontro na eira. Agora é momento romântico, né, da história, que as mulheres gostam normalmente. Diz assim, o encontro na eira, Ruth 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com que você trabalhou, é o nosso parente próximo. Então ela falou assim, olha, tá na hora de você despertar. Tá na hora de você fazer alguma coisa pela sua vida sentimental. Tá na hora de você realmente agir para que Deus possa te abençoar. Esse é um ponto que eu gostaria de dizer aqui, que vamos falar a respeito disso um pouquinho, porque quando nós, no meio cristão, normalmente meio evangélico, a gente fala de vida sentimental, às vezes, né, quando a gente fala para aquela moça que já tem tempo, né, para se casar, já é uma pessoa que já está em época, né, de procurar seu noivo, de procurar pela sua vida sentimental, às vezes as pessoas, elas veem isso como um pecado, né, ou como um fardo, ou como algo desnecessário. Deus proverá, Deus proverá. Sim, Deus proverá. Mas há um momento da sua vida que você já conquistou pela sua vida financeira, você já estudou, né? Você serve ao Senhor com fidelidade, você já tem aí sua vida meio encaminhada, né? Seus projetos já concluídos. Então chega uma hora que você precisa de uma companhia. A própria Bíblia diz a respeito disso, né? Mas às vezes, quando a gente toca nesse assunto, no meio evangélico, parece que a gente está falando de um bicho de 7 cabeças, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque toda a Bíblia fala a respeito do casamento, a respeito da vida sentimental, a respeito, né, de conhecer, de ter um parceiro, alguém que ajude você na sua fé. E nesse momento aqui, Noemi orientou bem direitinho Ruth. Ela orientou bem direitinho. E ela fez exatamente o que Noemi orientou. Olha só que bacana. Prestem bastante atenção. Diz assim, então, continuação do versículo 2, né? Hoje à noite, então, Noemi orientando Ruth, olha só. Uma mulher sábia, né? Uma mulher mais velha, né? Uma senhora aí inteligente. Hoje à noite, ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Então, olha aí o detalhe, né? Às vezes nós vemos, né? Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque às vezes nós vemos
no nosso meio, principalmente, né, o meio evangélico, mulheres que são muito anuladas com respeito à sua aparência, como se cuidar de si mesma fosse pecado. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não confundir as coisas, sabe? Eu não estou aqui para querer imputar para você algo que você não acredita. Não estou querendo aqui dizer para você a forma que você tem que servir ao Senhor. Se você acredita, né, que os seus cabelos longos agradam o Senhor, amém. Se você acredita que a sua forma de servir ao Senhor, do jeitinho que você serve, amém. Se isso te agrada e te faz bem, amém. Mas eu gostaria de compartilhar com todas vocês algo que me incomoda um pouquinho, sabe? Nós vemos mulheres, às vezes, no nosso meio, que perdem seus casamentos e perdem a sua vida mesmo, sabe? Com relação ao seu marido, por muitas vezes serem relaxadas. Eu acho que a palavra que cabe aqui é relaxada. Eu não estou falando que eu sou a favor de uma vaidade, sabe? Que sobrepassa os limites de uma consciência sã, que você vive para aquilo, né? E você faz isso, e você faz aquilo, e você nunca está satisfeita. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um equilíbrio. Eu estou falando de um mínimo. Eu estou falando de algo que é necessário. Às vezes a mulher se casa e ela acha que o fato de estar casada é suficiente para que o marido se sinta atraído por ela. E não é assim, sabe? Eu não estou dizendo aqui, não estou defendendo traição, não estou defendendo nada disso. Estou falando de você, estou falando de mim. Muitas mulheres, infelizmente, perdem seus casamentos porque ela cai num patamar onde ela só é mãe, onde ela só é sabe, a faxineira da casa, onde só é cozinheira da casa, onde ela é... Então, às vezes, o marido, ele espera um pouco mais. Veja que Noemi, ela era uma mulher sábia. Ela foi clara aqui, ela deixou as instruções para Ruth. E Ruth via os frutos do Senhor na vida de Noemi, né? Mesmo ela nesse momento já não estando mais casada, mas ela viveu com ela antes do seu marido morrer. E ela obedeceu, e ela foi abençoada por isso. Então, vamos deixar um pouquinho esse fanatismo de lado, né? Ai, porque não devo passar perfume, porque é pecado, eu não posso me maquiar porque é pecado, eu não posso me vestir com a melhor roupa que é pecado, porque eu não posso não sei o que porque é pecado. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que foge do equilíbrio é pecado. Mas o fato de você se cuidar, se vestir com o melhor, para chamar, primeiro para cuidar de você, né? Primeiramente é por você, para você mesmo, para sua autoestima, né? Para o seu bem-estar como mulher, como ser humano. Mas depois, para o seu companheiro, sim, por que não? Né? É tão bonito, poxa, você tá ali unida com seu marido, você tá fazendo o melhor para ele, ou seja, ele não vai sentir a necessidade de ter olhos para outra mulher, né? É claro que a gente sabe que tem homens que não têm temor a Deus, né? Não amam a Deus. Então, qualquer uma que aparecer para ele, ele tá olhando, ele tá flertando, ele tá, entendeu? Se insinuando, porque na verdade ele não teme a Deus, né? Então, nunca nada vai ser suficiente para ele. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando, faça por você mesma, para você. E, consequentemente, quando você der a sua melhor oferta para você e para Deus, o seu marido vai perceber. Olha como Boaz percebeu. Olha que legal. Ela ensina, então, exatamente o que ela deve fazer. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Deixe seus comentários aí, tá? Diz assim... Faça, versículo 3, Ruth, capítulo 3, versículo 3. Se você tem a sua Bíblia, abra, por favor. Ruth 3, versículo 3. Faça o que lhe direi. Tome um banho, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Depois vai lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto não tiver terminado de comer e beber. A gente costuma dizer que a gente pega o homem pela boca, né? Quando eu namorava... Eu sempre fazia um docinho pro meu esposo quando ele ia lá na minha casa, né? Aliás, eu tenho que fazer esse docinho de novo, faz tempo que eu não faço.
E quando termina, ela diz assim, né? Enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Então, mulher sábia, né? O homem, ele normalmente, né? Ele é pego pela boca, né? Gosta de uma comidinha, uma bebidinha. Versículo 4 diz: repare bem no lugar onde ele se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que fazer. Versículo 5. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Então, obediente, né? Uma menina sábia, né? Ela deu ouvido àquela mulher mais velha, aquela mulher que era experiente, que já sabia o que estava falando. Experiente e temente a Deus, né? Versículo 6 diz: assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções da sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, já estava alegre, né, pelo vinho, e foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: quem é você? Você imagina, ele estava deitado, dormindo por conta do vinho, de ter comido tanto, e vê uma mulher deitada aos pés dele, né? Se assustou certamente e perguntou: quem é você? Sou sua serva. Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador de minha família. Versículo 10 diz: então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de homem mais jovem, seja rico ou seja pobre. Olha que legal. Então, olha que bacana, né? Meu esposo está escrevendo: verdade, você sempre me levava um mousse delicioso de morango e até hoje eu desfruto. Amém, vou fazer, tá bom, amor? Prometo que eu vou fazer. Eu sei que você gosta dessa mousse de morango. E diz assim, então vamos lá. O Senhor abençoe, né? No versículo 10 diz: o Senhor abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade, porque você não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre, ou seja, ela não era uma mulher interesseira. Vocês conseguem observar esse detalhe? Ela não foi procurando um homem mais jovem, ela não foi procurando um homem mais rico, ela não foi buscando um homem de mais posição, não. Ela foi em obediência à sua sogra Noemi. Ela foi como serva. Ela começou ali naquele... Porque isso aqui são anos, né? A gente lê a Bíblia assim rapidinho, aqui em 30 minutos, mas isso aqui são anos e anos e anos. Então aqui veja você que ela foi realmente na intenção de trabalhar com suas mãos. Só que o Senhor, vendo a intenção do coração dela, começou então a dar uma outra direção para sua história, né? E aí o versículo 11 diz: não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha, você escutar isso de um homem é a coisa mais linda, gente. Você ouvir um elogio porque você é bonita é muito bacana. Eu gosto muito quando meu esposo me elogia, sabe? Fala: olha, você tá bonita, você cortou o cabelo, você... É bom porque você vê que ele tem olhos para você. Ele observa, né? Ele tem admiração por você, pela sua beleza. Ok. Mas quando um homem te elogia, sabe? Porque você é serva de Deus, porque você é virtuosa, porque você dá o seu melhor para Deus, isso para mim não tem valor. Isso para mim, eu fico assim, muito mais feliz do que somente falar: ai, que bonita a cor da sua unha, que bonita a cor do seu batom, né? Apesar de nós mulheres gostarmos, faz parte, vamos dizer, um salzinho a mais no casamento. Mas esse ponto aqui é um ponto crucial, né? Toda mulher saberá que você é mulher virtuosa. Aleluia, que bacana, né, gente? Que bacana você ser elogiada por um homem dessa forma. No versículo 14, então, diz assim: Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes do raiar do dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que você esteve aqui. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha?
Aquela pergunta, né? De mulheres, como foi? E aí, o que aconteceu? Você consegue imaginar como é que é isso, essa pergunta, né? E Ruth contou a Noemi tudo que Boaz tinha feito. Muito bacana, né? Para terminarmos agora, estamos terminando. Ruth 4 diz assim, 4, versículo 1. Boaz se casa com Ruth. Gente, olha só, quem diria, né? Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que pertencia ao povo de Israel, se casou com uma mulher idólatra. Poxa vida, mas o que chamou a atenção desse homem, né? Uma mulher que era moabita, uma mulher que não tinha nada para oferecer, uma mulher viúva, né? Uma pobre coitada aos olhos humanos, mas ela demonstrou um valor, sabe? Uma mulher que trabalhava arduamente com as suas próprias mãos, uma mulher que não ficava chorando, sabe? As suas lamentações, ela não ficava se lamentando o tempo todo aos pés de Boaz, pedindo nada. Ela simplesmente foi a trabalhar e cumpriu as ordens de sua sogra. E com isso, ela conquistou o coração de Boaz. Olha que legal que diz no versículo 2. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Coloque aí, por favor, alguém, que já estamos em Ruth 4, versículo 2, para terminar. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. 9, versículo 9. Vamos dar uma puladinha do 2 para o 9, tá? Então Boaz disse: vocês são testemunhas que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom. Ou seja, ele estava deixando claro que ele estava comprando aquela propriedade. E com isso, segundo a lei de Israel, ele comprava a propriedade de Elimeleque, que era o esposo de Noemi, né? E Quilom e Malom de Ruth e a sua cunhada. Com isso, ele comprava o direito de tê-las. Ele comprava a propriedade e ele tinha o direito de tê-la como sua esposa. Era uma lei de Israel nessa época. Versículo 10 diz: e junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que o leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Todos vocês são minhas testemunhas disso. A Soninha diz: a fé e o temor a Deus que ela apresentou conduziram seu comportamento de forma que todas notaram sua honra e sua dignidade. Exatamente. O comportamento dela, né? Foi o comportamento dela que fez com que ela fosse honrada. Muito bacana. Isso mesmo, Soninha. Muito, muito boa observação. E diz, né? Diz assim, assim... No versículo 10, então, ele tomou ela como esposa, né? Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade. Os descendentes de Boaz, versículo 13. Bianca Agostini, hoje fazem exatamente 23 anos que te conheci e tenho essa imensa alegria, sim, em tê-la esperado. Digo, deixa eu ver aqui o que mais que fala aqui. Ah, é aqui que eu não tô conseguindo ler, deixa eu ver. Peraí, gente, agora tem que parar um pouquinho, tem que conseguir ler isso aqui. Diz assim: sim, tê-la esperado, digo isso porque tenho a certeza que foi meu amado Jesus que me abençoou com você. Amém. 23 anos são bodas de palha, significa que o casal suporta muitas coisas juntos. É um material que pode ter diversos usos, como no artesanato e até mesmo em combustível, forragem, entre outros usos. Já na vida dos noivos, representa que eles construíram muitas coisas juntas ao longo de 23 anos de casamento e ainda vão continuar essa construção. E o combustível só alimenta essa união. A palha também representa o amadurecimento. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis.
O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Provérbios 31, 10. Te amo. Amém. Eu também te amo. É que hoje fazemos 23 anos de casado, né? 23 anos juntos. Então, e hoje foi um dia muito feliz para mim, sabe? Que eu pude distribuir toda essa obra, né, que nós fizemos para as crianças e tudo isso. Eu tô me sentindo muito feliz. E eu falei com meu esposo, você vê, né, amor? Nós hoje não fizemos nada, né, assim, nada assim aos olhos humanos, né? A gente podia ter pego nossas coisas, ido para um hotel, né? A gente podia ter pego nossas coisas, passeado, ido para um restaurante, mas nós optamos servir ao Senhor Jesus. E Ele nos recompensa com esse amor. Amém? Eu te amo também, meu amor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, servo do Senhor. Amém? Eu sou muito feliz ao seu lado, todos esses anos. Muito obrigada. Vamos continuar então? Já terminamos. Diz assim, no versículo 13, para terminar, do capítulo 3, diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela, depois dessa tem que tomar até água. Ele está escrevendo. E essa flor vermelha do seu lado, essa aqui, ó. Essa flor vermelha foi você que me deu, né? Hoje, quando a gente estava evangelizando, a gente estava distribuindo, né? Para as criancinhas os doces hoje. Aí ele viu lá essa flor linda. Ele sabe que eu amo flor. Ele viu lá no matinho lá, né? Ele pegou pra mim, eu achei a coisa mais linda, eu tive que colocar ela aqui. Não é a coisa mais linda, gente? Aí ele escreveu, sim! Deus abençoe você, amor. Te amo, viu? Depois dessa tem que tomar até água, até engasguei, gente. Vamos lá. No versículo 13 diz, Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. Aleluia, né? E ela deu à luz um filho, ou seja, aquela mulher que não era ninguém, aquela mulher que estava perdida, aquela mulher que não tinha nenhuma perspectiva de vida, se engravidou de Boaz. E mais ainda, então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Aleluia! Olha que bacana, gente! Então, ela engravidou. E as mulheres falaram, olha, seja abençoada, você agora ganhou um filho, porque o amor da sua nora era tanto por Noemi, que aquele menino se tornou filho, né, dela, né, de Noemi. E diz, 16, para terminar, Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. E quem foi Obed, gente? Prestem atenção. Pai de Jessé, que é pai de Davi. Ah, meu Deus do céu, mais uma mulher perdida, sem perspectiva de vida nenhuma, que entra para a linhagem de Davi, que é da linhagem do nosso amado Senhor Jesus. Aleluia, que bacana, né? Olha só, mais uma vez, a história bíblica mostrando para nós que não há impedimentos para o nosso Deus. Não há como Deus não agir em nossas vidas quando somos fiéis a Ele. Não há como Deus não transformar uma situação quando nós depositamos a nossa confiança nele, gente. Não há. Vocês têm nos acompanhado e você que não viu as primeiras lives, entra lá no Pastora Bianca Agostini, oficial.
né, no YouTube, e lá estão nas playlists todos os nossos vídeos antigos, vídeos de mensagens, vídeos um pouquinho mais engraçadinhos, né, para descontrair, com edições um pouquinho mais engraçadas, e esses vídeos aqui das mulheres da Bíblia, que estão edificando muitas mulheres, né? Que nós estamos sendo abençoadas. Eu, particularmente, me sinto abençoada com cada uma delas, aprendendo com seus defeitos e com suas qualidades, para poder servir a Deus com mais excelência, né? Então, ela entrou para a linhagem do Senhor Jesus, né? Veja você, a linhagem de Jesus tem prostituta, né? Tem 2 prostitutas praticamente, tem mulheres que aparentemente não serviam para nada. Sabe, com tudo isso que eu vejo que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, sabe? Quando a gente realmente se arrepende, porque de todas essas mulheres, veja que nenhuma delas foi perfeita, né? Quando falávamos a respeito de Sara, que é a nossa mãe na fé, né? Quantos problemas ela teve para crer em Deus, uma mulher tão duvidosa, e outras quantas que a gente falou aqui nas nossas lives. Mas o nosso Deus, quando a gente obedece, sabe? Quando a gente coloca a nossa confiança nele e a gente faz de acordo com a sua vontade, a gente deposita nele a nossa confiança, ele nos honra, ele nos abençoa. E ele transforma aquilo que estava perdido, né? Uma mulher idosa, mais uma mulher idosa, né? Que é Noemi, perdida, sem nada, sem perspectiva, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu tudo. Mas a sua nora se casa com um homem rico, dá um filho a ela, né? Ela tem um filho que praticamente é filho de Noemi, porque o seu amor pela sua nora era tanto que era como filha. E ela cria, então, segundo a Bíblia, no versículo 16, que ela pegou o bebê, aninhou o seu peito e o cuidou como se fosse seu filho, né? Imagina o amor que essa criança não teve. E ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, meninas, mais uma vez o Senhor nos surpreendendo, né? Deus é maravilhoso, Deus, ele transforma água em vinho, ele transforma situações perdidas naquilo que vai glorificar o seu nome, porque com Deus é assim. Com Deus, o errado se torna certo. O certo, muitas vezes, é o errado. Porque o que Deus vê é a intenção, é a obediência. Com Deus é como eu costumo dizer, tudo ao contrário. Você quer aparecer? Você tem que diminuir. Você quer ser a primeira? Você tem que ser a última. Você quer ser senhora? Você tem que servir a todos. É isso que diz a Bíblia. Com Deus é assim. Leia mais uma vez essa história. Tente ler ela toda. Nós começamos aqui em Ruth 1, estamos no capítulo 4, mas eu tive que pular muita coisa por conta do nosso vídeo não se estender muito. Mas eu desejo aqui a você uma ótima noite, uma noite abençoada, tão ou mais abençoada como a que eu estou tendo. Desejo a você as mais ricas bênçãos de paz, de harmonia, sabe, de saúde. Temos só que agradecer a Deus diante dessa pandemia e tudo que estamos vivendo, né? A nossa saúde, a nossa paz, a nossa harmonia. Mesmo vindo aqueles que desejam o nosso mal, nós temos o escudo da fé que nos protege e nos livra dos dardos inflamados do maligno. Deus as proteja, Deus as guarde, Deus as ilumine. E mais uma vez eu peço a você, medite. E você, você que é daqui de Guaratinguetá, amanhã a Santa Ceia do Senhor. Gente, eu estou tão feliz porque saiu um novo decreto, né, aqui em Guará, do prefeito. E ao invés de termos a capacidade de 35%, como tínhamos, né, anteriormente, agora são 60% da capacidade na igreja. Então venha, há lugar para todos. Estamos com todas as normas, né, seguindo as exigências da vigilância sanitária, com máscara, álcool em gel, né, o tapetinho ali molhado com solução, né, para cloro, né, tudo direitinho. E vamos, amanhã temos a nossa Santa Ceia do Senhor. Não perca. Venha, faz um esforcinho. Faz um esforço. Se você não consegue vir às 9 da manhã, venha às 19 horas.
o Senhor vai se agradar de você e você vai renovar sua aliança com Ele, tá bom? Deus abençoe a todas. Um beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E na fé, sempre. Tchau, tchau. Deus abençoe a todas.